Graça e paz, igreja. Amém. Queridos, quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus 13, 1. O texto diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido da praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: Ainda que estejam ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se não fosse assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Jesus, obrigado. Obrigado porque a gente separou esse tempo aqui intencionalmente para estarmos juntos em comunidade, para deixarmos os nossos afazeres, as nossas outras preocupações de lado por um instante, para que a gente possa ter esse tempo qualitativo com você, Jesus. Para muitos de nós, esse será o único tempo não corrido, não apressado, qualitativo. Então, o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa comunidade, trabalha no nosso coração. Jesus, faz com que o nosso coração, nesse momento, tenha a atitude de Maria, que ficou quietinha aos seus pés, concentrada no que o Senhor dizia, ouvindo com atenção cada palavra sua. E faz com que essa Marta, agitada, ansiosa, apressada, que existe dentro de cada um de nós, possa se aquietar aos teus pés. Jesus querido, muito obrigado.
nós estamos confiando em você e na autoridade da sua palavra, no poder do seu Espírito, e que apesar de mim, o Senhor possa comunicar verdade e vida a toda a nossa comunidade ajuntada agora aos pés da tua palavra. Nós oramos humildes, Jesus, no seu nome nós oramos. Amém e amém. Quando eu me lembro do meu avô materno, eu me lembro de algumas coisas engraçadas que aconteciam lá em casa. Uma das coisas era que minha avó era uma mulher muito brava, muito contundente e de pouquíssima paciência, com um paviozinho assim curtinho de nada. E meu avô era um cara assim muito mais amplo, muito mais tranquilo. E ele tinha uma surdezinha pititica, não era debilitante, ele era capaz de ouvir as coisas, né? Ele era capaz de ouvir o que minha avó falava, mas vez por outra minha avó falava alguma coisa e ele fingia não entender só para irritar a minha avó, né? Então minha avó gritava lá da cozinha assim: o almoço está pronto. Aí ele gritava lá do quarto: o moço tá tonto? Que moço? E tal, e começava, minha avó já ficava louca da vida, já dava um berro de lá e tal, né? Quando ele estava falando alguma coisa assim: olha, Ana, aqui na televisão tá falando não sei o que e tal, tá lá, sei lá, uma notícia. Aí minha avó fala assim: deixa eu ver. Aí ele fala assim: vai chover? Mas já? Mas não tem nuvem? Essas pequenas coisas deixavam minha avó louca, deixavam ela desbaratada. Na maioria das vezes, não era a incapacidade auditiva do meu avô, né? Era a vontade de não ouvir, a vontade de criar ali uma pequena peça de comédia ali no seio da família. E quando eu me lembro disso, eu me lembro de um fato engraçado, né? Ouvir pressupõe uma ação conjunta entre a nossa fisiologia auditiva, entre a nossa capacidade de audição e a nossa vontade de audição. Ou seja, ouvir não é apenas escutar, mas ouvir no sentido bíblico, quando Deus fala assim: ouçam todos os povos, ou aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não é apenas exercite o seu aparelho auditivo, não é apenas ouça o que eu estou dizendo, não é apenas escute, mas tem o sentido de deixe essas palavras cair no seu coração. Abra-se para aquilo que você está ouvindo. Muitas pessoas, como por exemplo, a minha avó, minha outra avó paterna, esses dias é uma história engraçada que eu contei para a Isabela, minha avó paterna tem 80 anos. E aí ela foi no médico porque ela está com uma perdazinha auditiva. Aí ela foi no médico e tal, convencida de que era um problema, né? Aí o médico fez alguns exames da minha avó, ou tal, não sei o quê, e aí virou e falou assim: não, minha senhora, isso daí é coisa da idade mesmo. Nossa, pra quê? Minha avó chegou em casa: aquele médico é um idiota, é um imbecil. Tá me chamando de quê? De velha? Tá dizendo que surdez é coisa de velha? Que eu tô velha? Não sei o quê? Mas minha avó realmente não escuta. Mesmo, a gente tem que falar mó alto, a gente tem que abrir a boca para ela fazer uma leitura labial, para facilitar a vida dela. Mas essa não é a pior surdez que tem, irmãos. Porque essa surdez com aparelho e com alguns recursos a gente contorna. Mas a surdez da alma é algo para o qual a gente não encontrou solução humana ainda. A surdez da alma é aquele coração que não quer ouvir. E as Escrituras enfatizam uma realidade, que é o seguinte: quem ouve a palavra tem tanta responsabilidade quanto aquele que a prega. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quem ouve a palavra tem tanta responsabilidade como aquele que a prega. O Evangelho de Mateus é um evangelho muito importante e nele Mateus estabelece uma agenda teológica muito clara, muito firme e muito concisa. Ele quer mostrar para a gente que Jesus é o verdadeiro filho de Abraão, é o verdadeiro filho de Davi, é o detentor das promessas, é aquele que se assenta para ensinar com autoridade. Então, no Evangelho de Mateus, a semelhança da Torá, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são um conjunto de livros mais autoritativos e impressionantemente importantes para os judeus, Jesus pronuncia 5 grandes blocos de ensino em Mateus.
São 5 vezes em que Jesus toma uma postura profundamente rabínica e ensina de maneira deliberada. Nós estamos no 3º bloco de ensino de Jesus, e nesse bloco, mais do que dos demais, antes e depois, fica claro que Mateus destaca o papel central das parábolas na agenda de ensino de Jesus. Então, assim, vários mestres ensinaram por parábolas na antiguidade. A parábola era um recurso de ensino usado como uma pedagogia no mundo antigo de maneira geral. Mas poucas pessoas teceram tantas parábolas imortais como Jesus. Parábola, né, que vem do grego parábelen, que é colocar duas coisas ao lado, elas são basicamente pequenas histórias que têm um ponto de ensino. Alguns eruditos, como Anthony Tisselton, por exemplo, destacam que parábolas não são alegorias. Ou seja, da parábola a gente não depreende uma série de lições espirituais pegando cada elemento da parábola. Nós depreendemos poucas lições centrais. E tem uma questão também muito interessante. A maioria das parábolas de Jesus não eram histórias religiosas. Por exemplo, a parábola do publicano e do fariseu, em Lucas, é uma história contada no ambiente religioso da época. Mas todas as outras eram contadas no ambiente de negócios, no ambiente da família, no ambiente do lar, no ambiente do trabalho normal. E essa é mais uma parábola de Jesus que se dá num contexto em que qualquer pessoa do tempo de Jesus, por menos religiosa que fosse, era capaz de compreender. Porque Jesus está simplesmente contando o dia de trabalho de um trabalhador normal. A gente conhece essa parábola como a parábola do semeador. E, no entanto, a gente poderia dizer, como o Don Carson comentando esse texto, que essa é a parábola dos solos. Porque, na verdade, o foco da parábola não reside na pessoa do semeador. Reside nos diferentes solos que o semeador encontra ao longo do caminho. Jesus começa a história dizendo assim, um dia o semeador acordou cedinho, colocou seu chapéu na cabeça, saiu para trabalhar no campo que ele havia arado, e era o dia da semeadura, era o dia de colocar a semente na terra, e aquele semeador saiu pelo caminho. Entre a sua casa e o campo a ser cultivado, ele foi topando com diferentes tipos de solo. O primeiro tipo de solo que ele se deparou era o próprio solo batido e pisado do caminho. O solo da via por onde ele passava. As sementes caíram ao longo daquele caminho, mas porque o caminho era tão pisoado, porque o caminho estava tão batido, tão pisado, ela não conseguiu penetrar na terra, as aves vieram e comeram a semente. O segundo caminho era um caminho que não foi preparado, era uma terra não preparada, era um solo que tinha muitas rochas, porque ele tinha essa extensão de calcário ao longo dele, a plantinha encontrou uma porção de terra, mas não profundidade suficiente para lançar raízes muito profundas. É engraçado que, nesse momento da parábola, Jesus deixa claro a perícia e o conhecimento que ele tinha da vida da agricultura da época. Porque ele sabia que uma semente tenramente plantada ainda nos primeiros veios de solo, ela floresceria mais rápido. Porque é lógico que, estando mais próximo do solo, ela desabrocharia muito mais rápido do que uma semente que estava plantada mais profundamente. Mas ela não conseguiria encontrar água profunda com as suas raízes. Então, quando o sol veio, e aí ela secou e morreu. O terceiro solo era um terreno sujo, com muitas plantas, espinhos, ervas daninhas e tal. E a semente até conseguiu germinar, mas ela teve a sua vitalidade tragada pelas plantas que estavam ao redor e acabou morrendo também. Apenas uma parte da semente cai num lugar propício, onde ela encontra profundidade, onde ela encontra água, e há um espaço para que ela possa crescer e florescer a 100, 30, 60 por 1, numa colheita abundante. Quando Jesus encerra a sua parábola, no versículo 9, ele fala assim: ouçam atentamente. Quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo. É com esse dito tão solene, do tipo assim, cara, para meditar no que eu estou falando. Leva esse papo aqui a sério, para um pouco. Ouve isso que eu estou te dizendo, pensa nisso só um pouco. Como se Jesus cobrasse
uma internalização daquelas verdades, como se ele dissesse, cara, assim, presta atenção no que eu estou te falando, brother. Para de viajar. Ouve aqui o que eu estou tentando plantar no seu coração. Nesse momento, os discípulos levantam uma questão muito importante. Eles vão para Jesus e falam assim, Jesus, por que você ensina por parábolas? Note que, de todas as parábolas de Jesus, essa é o único bloco de ensino em que fica claro que o ensino desse bloco todo é endereçado à multidão e não aos discípulos. Por exemplo, no Sermão do Monte estão a multidão e os discípulos. E o texto é claro dizendo que aquela palavra do Sermão do Monte foi pregada diante das multidões, mas endereçada aos discípulos. Nesse contexto, os discípulos estão presentes, mas a palavra é endereçada às multidões. Ao contrário. E os discípulos vão e perguntam para Jesus por que ele ensinava por parábolas. É justamente nesse ponto que o material de Mateus ele se torna diferente do material de Marcos e de Lucas. Porque a explicação que Mateus dá para o motivo pelo qual Jesus pregava por parábolas é mais longa, porque tem uma citação de Isaías que os outros evangelistas não usam. E ele basicamente explica dizendo assim, para que eles ouvindo não ouçam e vendo não vejam. Eu sei que para a gente que está no púlpito, é uma tentação a gente tentar ajeitar a fala de Jesus, né? A gente quer tornar Jesus mais politicamente correto, fala, não é bem assim, é porque Jesus... Não tem nada de é assim, para que eles ouvindo não ouçam, para que eles vendo não vejam, porque aqueles que têm, mais lhes será dado, mas aqueles que não têm, o pouco que têm lhes será tirado. Não é assim o texto que nós lemos? Qual é o sentido disso que Jesus está dizendo aqui? Quem são o eles que Jesus cita? E por que esse eles está em um contraste tão agressivo com o nós? Por que Jesus cria essa divisão, eles e nós? A gente só consegue entender quando a gente recorre aos capítulos anteriores. Porque Jesus prega no Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6, 7 e 8. 5, 6 e 7. Há um bloco de milagres de Jesus nos capítulos 8 e 9. Há o discurso da missão para os discípulos no capítulo 10. Os discípulos saem para evangelizar no início do capítulo 11. No final do capítulo 11, os discípulos trazem o relatório da missão que eles empreenderam para Jesus. E Jesus diz exatamente assim, Pai dos céus, eu te louvo e te bendigo, porque essas verdades preciosas foram reveladas aos pequeninos e aos contritos de coração, e foram ocultadas dos ouvidos dos grandes e poderosos. Eu te bendigo, Pai, porque você escolheu revelar a mim, o seu Filho, aqueles pequeninos, porque só aquele a quem o Pai o revela é que conhece o Filho. No final do capítulo 11... depois dessa oração no qual Jesus fala sobre a distinção entre os grandiosos e poderosos e os pequeninos, ele faz um convite. Você se lembra do convite? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. O que Jesus está dizendo aqui é que nesse ponto do ministério dele, nesse momento do ministério, muitas pessoas já tinham ouvido a pregação do Evangelho. E alguns tinham escolhido não ouvir, os fortes e poderosos. E é claro, muito evidente, que Jesus está citando a liderança religiosa do seu tempo de uma maneira geral. Os escribas e os fariseus. E eles ouviram, mas decidiram não ouvir. Eles ouviram com o ouvido, mas sem nenhuma vontade de ouvir. Eles ouviram que Jesus estava pregando a eles, do arrependimento dos pecados, da graça salvadora oferecida a Ele mesmo, Jesus, o Filho do homem, mas eles ouviram apenas com o ouvido e não ouviram com o coração. Mas os pequeninos e os frágeis eram todos os pecadores que se acumulavam no redor de Jesus, todas as pessoas que tinham sido rechaçadas, expurgadas pelo sistema religioso e que para eles a voz de Jesus chegava no coração, passava pelo ouvido, mas chegava na alma.
Essas pessoas ouviram e seguiram a Jesus. E Jesus diz: aquele que tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, aquilo que pensa que tem, lhe será tirado. Ou seja, aqueles que abriram o seu coração para mim e que já me têm no seu coração, toda nova parábola será uma ocasião de aprender mais e mais sobre o reino que eles já abraçaram. Mas para aqueles que se endureceram e não quiseram ouvir, cada nova parábola será mais uma balada de condenação. Será mais um elemento para a condenação desses corações que resistiram a mim. Eu quero fazer 3 aplicações antes de ir para o final desse sermão. Em primeiro lugar, Deus sempre marca o tempo. Deus sempre marca o tempo. Ao longo de toda a Escritura, nós descobrimos que Deus é paciente, é longânimo, é misericordioso, é tardio em irar-se. Mas as Escrituras dizem que Deus é tardio em irar-se. As Escrituras não dizem que Deus não se ira. E Deus, meus irmãos, não trabalha sem prazos. Pode ser que o prazo que Ele tenha dado a mim seja longânimo, amplo e extenso. Mas uma hora o tempo de Deus bate e Ele resolve tratar comigo e com você. Provérbios 3 é um texto que nos lembra sempre de que há um tempo para todas as coisas. Nós recorremos a esse texto para dizer que existe um tempo para todo propósito debaixo do sol. Mas eu quero te dizer, sem nenhum medo de ser completamente bíblico, de que Deus tem um tempo com você e Deus tem um tempo comigo. Deus tem um prazo com cada um de nós. Nós estamos chegando a o final de mais um ano de ensino aqui na nossa comunidade. Esse ano a gente abraçou o tema Tempo de Reconstruir. Nós falamos sobre o tempo de reconstruir nosso relacionamento com o Pai, reconstruir nosso casamento, nossa relação com o dinheiro, nossa relação com o trabalho, tempo de vencer os vícios que nos aprisionam. A minha pergunta é, de tudo que você ouviu aqui, para quantas coisas você abriu o seu coração? Não pense que eu e você podemos nos endurecer e nos ensurdecer para Deus para sempre. Uma hora o nosso prazo chega. O quanto você tem aplicado a palavra de Deus no seu contexto diário, na sua vida. Lembre-se, em determinado momento, Jesus fez um recorte de tempo e disse basicamente assim: quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouve mais. Não pense que você tem todo o tempo, meu irmão, minha irmã. Me acredite. Se você não conseguir concordar, ou aceitar, ou se abrir para nada do que eu falei até agora, só ouça isso. Me acredite. Deus trabalha com prazos. E se você tem dúvida, releia o livro do profeta Jeremias, no qual Deus enviou durante mais de 5 séculos um profeta atrás do outro, dizendo: voltem-se para mim, se vocês não se voltarem, eu vou ter de apelar a outros recursos. E quando o povo não se voltou, Deus interviu de maneira muito dura e incisiva na história daquela nação. Se você tem dúvidas a respeito de um caráter de um Deus que se ira porque ama, releia a sua Sagrada Escritura, porque lá você o encontrará. Um Deus para o qual o amor não exclui a ira. Porque quanto mais você ama um filho, mais você se ira com as bobagens que ele faz. Se ira não porque não ama, se ira porque ama. Porque se você não amasse, você ia simplesmente dar de ombros e seguir pela vida fora, como se nada estivesse acontecendo. O contrário do amor não é a ira, o contrário do amor é a indiferença. E indiferente com você, Deus não vai ser. Se preciso for, Ele vai marcar o tempo com você. A segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte: a gente precisa ter, de fato, uma disposição de uma audição ativa. E aí eu quero trocar algumas figurinhas com você. Como é que você ouve os sermões que são pregados aqui? Como é que você ouve esse sermão? É engraçado porque esse é um sermão sobre ouvir sermão, né? Faz tipo um loop, né, Silas? É um sermão sobre ouvir o sermão. Porque, pense bem,
Eu, como pastor, conheço várias atitudes com relação ao sermão. Primeira atitude, atitude estética. Ah, pastor, esse sermão foi tão bonito. Foi tão bonito. Nossa, eu fiquei assim. Atitude erudita, né? Que sermão bem feito. Que citações clássicas. João Calvino, Martinho Lutero, John Wesley. A gente sente o sangue da tradição reformada subindo e descendo nas veias do nosso sistema calvinista, não é verdade? Ou então aquela atitude inspirativa, quando a ovelha me abraça na porta e fala: pastor, que sermão motivador. Eu estou saindo daqui hoje assim, nossa, eu estou sendo inspirado daqui. Dá até aquele pulinho pentecostal, sabe aquele inspirado daqui, aquela coisa, sabe como é? Ou então uma atitude terceirizada, eu dei esse nome. É quando você está ouvindo um sermão e está pensando: rapaz, esse sermão meu marido tinha que estar ouvindo ele. Que pena que ele não está aqui. Manda chamar ele lá na diaconia, manda chamar ele na sala do Edim. Esse sermão é para o meu marido, com certeza. Esse sermão é para minha esposa, com certeza. Rapaz, estou pensando num amigo agora que esse sermão é para ele. É para ele. Aquele sermão terceirizado. Ou então aquela atitude crítica, né? Aquela atitude do: deixa eu ver se esse cara vai pregar direito. Deixa eu ver se vai falar alguma besteira. Porque eu sou de igreja há muito tempo, entendeu? Sou cascudão já de teologia. Vamos ver se ele vai pregar direito mesmo nesse texto aí, né? É engraçado, faz tempo que isso não acontece, mas eu já recebi muitas cartas de membros fazendo a exegese do texto para mim, Silas. Muito legal quando isso acontece, cara, né? Mostrando para mim como é que se deve ler o texto e tal, não sei o quê. Acho bacana, né? Mentira, não acho não. Bom, queridos, a pregação é um trabalho em conjunto. A gente fala tanto, né? É tão fácil a gente jogar o peso da unção nas costas do pregador. A gente vem para o culto, fica no WhatsApp o tempo todo, não se concentra, conversa com a pessoa do lado, pensa no que vai comer na segunda-feira, mas aí o problema é que faltou unção na vida do pregador. O problema é que o pregador não orou direito. O problema é que o sermão não foi envolvente. Queridos, por que a gente não puxa essa responsabilidade para nós? Será que está faltando unção na boca de quem prega ou no ouvido de quem ouve? Você está com o ouvido ungido, meu irmão? Porque para um coração endurecido, nenhum sermão ungido basta. Basta você olhar para o Novo Testamento e ver que Jesus foi o pregador mais ungido da história. E muitas pessoas não conseguiram ouvir com o coração aquilo que ele pregava. Meus irmãos, você é responsável por cada linha de ensino teológico que você ouve aqui. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que cada sermão exposto aqui te torna mais responsável diante de Deus? Você já parou para pensar que você pode alegar tudo diante de Deus, menos ignorância? Você já parou para pensar como o nosso trabalho juntos aqui é muito sério? Quando eu preparo um sermão, eu julgo ser a coisa mais séria do mundo. Porque muitas pessoas foram ao gabinete para dizer que uma frase de um sermão as levou a tomar decisões que afetaram as suas vidas. Então, eu julgo que preparar um sermão, escrever cada linha que está aqui, é a coisa mais sacrossanta que eu faço na minha vida. Eu fico debilitado de tristeza quando eu saio daqui imaginando que eu fiz um trabalho pobre, seja em qual sentido for. Mas, meus irmãos, eu não estou sozinho aqui nessa casa. Eu não estou falando para as paredes, eu estou falando com você. E você é responsável. Nas Escrituras, somos dois responsáveis. Eu que falo e você que ouve. Então a minha pergunta é: que tipo de atitude você tem tido diante do ensino da sua comunidade? Tiago escreveu: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai.
e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Quando Jesus encerrou o Sermão do Monte, ele falou assim: todo mundo ouviu o sermão agora, né? Beleza. Então, joia. A minha parte encerra aqui, porque o sermão acabou de ser pregado. Mas a sua parte começa agora. Porque se você for aquele que ouve e nada pratica, você se torna como o tolo que constrói a sua casa na areia. Mas se você ouvir e praticar, será como aquele que constrói a sua casa na rocha. Meu trabalho está finito. O trabalho da comunidade começa. No meu caso, como eu sou implicado no sermão que prego, eu estou aqui para pregar e para ouvir o que eu estou pregando. E acontece muitas vezes de eu estar pregando e o Espírito Santo fala assim: no fundo, você precisa melhorar isso daí na sua própria vida. E eu não tenho crise com isso. O sermão não é para vocês, é para nós. Eu estou implicado no que eu estou pregando aqui. A nossa prática começa agora. Eu quero só encerrar esse segundo ponto e ir para o terceiro e último dizendo o seguinte. Imagine que um dia você chega diante de Deus, se apresenta lá. Aí Deus fala assim: fulano, olha só, velho. Olha só, mano, vamos falar sobre essa vida que você viveu aí, velho. Jesus morreu por você, você sabia, papapá, ouviu a palavra. Mas olha, vamos ver o registro aqui. Olha isso, mano. Não dá. Como é que vamos fazer agora? Aí você fala assim: não, Deus, isso acontece? É que o pregador da minha igreja era muito ruim. Ele tinha um sotaque, eu não conseguia prestar atenção. Ele contava umas histórias assim que não eram legais e tal, não sei o quê. Você acha que Deus falou assim: então tá bom. Então tá bom. Não, então esquece. Esquece. Vou colocar toda a culpa no pregador. Jonas pregou o pior sermão da história. O reverendo Paulo Ciclo esteve aqui no púlpito passado, né? Imagine que o sermão de Jonas é assim, lá em cima: Spurgeon, Martin Lloyd Jones. Não, acima dos dois, Tim Keller. Manjou? O Robson gostou dessa. Tim Keller, Spurgeon, Martin Lloyd Jones, Calvinos. Não, Calvino tem que ficar ali segundo, terceiro, né? Poxa vida, só Calvino. Beleza, lá embaixo, última posição, Jonas. Cara, pregou 3 dias o seguinte sermão: 3 dias e Nínive será subvertida. 3 Nínives e Nínive será subvertida. 3 Nínive será subvertida. 3 dias, Nínive será subvertida. Oh, meu Deus do céu. 3 dias, Nínive será subvertida. Vocês já estão entediados, eu falei só 5 vezes. O cara pregou isso 3 dias, mano. E o pessoal se converteu. O pessoal jejuou. Até os animais foram obrigados a fazer jejum. O rei rasgou as vestes. Para finalizar, que tipo de solo é você? Querido, não fique imaginando se esse sermão é para o seu cônjuge. Não é. Não fique pensando se esse sermão é para o seu amigo. Não é. Não fique pensando se esse sermão é para o seu líder de PG. Não é. Esse sermão só é para você. Para você. Todas as vezes que Jesus prega, especialmente nas parábolas, imaginando o solo como o coração, Jesus está pedindo que nós olhemos para onde? Para o vizinho, para o cônjuge, para o amigo. Não, ele está pedindo que nós olhemos para dentro. Jesus está perguntando: que tipo de solo tem aí no seu coraçãozinho, meu irmão? Que tipo de solo tem aí nesse coraçãozinho, minha irmã? A gente tem um solo endurecido, socado pelo sofrimento da vida e que não se abre para aquilo que Deus está falando? A gente tem um solo assim raso, cheio de empolgação, em que as coisas crescem rápido, mas nada encontra raiz e constância e permanência?
Será que é um solo sufocado pelo espinheiro da vontade de ganhar dinheiro, a preocupação com o trabalho, onde a palavra de Deus não consegue ter um lugar adequado e florir na sua vida? Que tipo de coraçãozinho nós temos aí? Ou é o tipo de coraçãozinho que é como um solo que está preparado para receber a semente? Meus irmãos, Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, meu irmão, ouça. Lá em casa a gente estava conversando ontem sobre a questão da eternidade, né? Sobre como muitas vezes a igreja acha que é a porteira do céu. A igreja acha que é a porteira do céu, tem hora, né? Não, fulano vai, fulano não vai, fulano vai, fulano não vai. A igreja acha que esse papel é dela. Jesus diz para a gente sair desse papel, que esse papel não é nosso. Esse papel é só dele. Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é aquele que sabe quem vai e quem não vai. Nossa preocupação não deve ser essa, deve ser pregar o Evangelho, só isso, e deixar a questão da salvação como uma questão que está na mão dEle. Quando a gente estava conversando sobre isso, eu me lembrei que muitas vezes é muito fácil a gente olhar para fora e fazer juízos, mas é muito difícil a gente olhar para dentro e ver o que tem aqui. Talvez seja por isso que a gente olha tanto para fora, né? Para a vida dos outros. Porque quando eu olho para dentro, eu vejo tanta coisa difícil de lidar, eu vejo tanta ferida, eu vejo tanta coisa para ser transformada, que é muito mais fácil adquirir aquele tipo de atitude farisaica que muitas vezes marca a vida da igreja. Meus irmãos, a nossa vida já é tão complicada que a gente possa prestar atenção mais ao que Deus está falando aqui dentro de nós. E quanto ao outro? Jesus disse para Pedro: você não tem nada a ver com o outro. Segue você a mim. Deixe o caminho do outro, é o caminho do outro. Jesus ensinou seus discípulos sobre um semeador que saiu a semear. Jesus usou essa parábola e a gente ama essa parábola, mas às vezes a gente tem dificuldade de se perguntar: que semente é essa? Que semente é essa que foi semeada? Quando Jesus chegou no momento final do seu ministério, Jesus disse as seguintes palavras, no contexto da sua morte iminente. Ouçam com atenção. A não ser que o grão de trigo seja enterrado no solo e morra para o mundo, não será nada mais do que um grão de trigo. Mas, se for enterrado, irá brotar e se reproduzir muitas e muitas vezes. Do mesmo modo, qualquer um que se apega à própria vida, apenas como ela é, está destruindo a si mesmo. Mas se você perde a sua vida sem criar obstáculos ao amor, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. João, capítulo 12, versículos 23 a 25, versão A Mensagem. Essa semente que é enterrada no solo e morre, não é outro senão o próprio Jesus. Ele estava dizendo: eu estou prestes a morrer, mas uma vez que eu morrer, uma vez que eu for plantado no solo do coração de cada um de vocês e lá morrer, eu também florescerei e haverá vida eterna nesse solo que abriga essa semente. A semente que vive dentro de cada um de nós não é outra senão a semente do Evangelho. A semente da vida entregue de Jesus por nós na cruz do Calvário. Meus irmãos, meu querido irmão, minha querida irmã, não saia daqui hoje sem ouvir, não apenas com um aparelho auditivo, mas aqui, no lugar mais importante do seu ser, que é o seu coração. Vamos orar todos juntos? Jesus Cristo querido, muito obrigado mesmo, porque o seu ensino, que foi colocado diante dos discípulos há mais de, 2000 anos, Jesus se revela como a palavra mais atual que a gente possa ouvir no dia de hoje, mais do que o jornal.
Porque, Jesus, é sobre nós que você está falando. Sobre cada um de nós que estamos aqui. Jesus, se o solo do nosso coração tem sido o tipo de solo que tem criado impedimento para que a sua vida venha viver em nós, então o Espírito Santo trabalha aqui dentro. Trabalha afofando, Jesus, a terra endurecida do nosso coração. Trabalha tirando as pedras, Jesus. As pedras do nosso coração. Trabalha tirando as ervas daninhas, os espinheiros, sabe? O mato. Jesus, a gente nem consegue mudar esse coração que a gente tem aqui agora. Você nos convoca a olhar para dentro e a gente olha para dentro. Mas Jesus, depois que a gente vê o nosso coração como ele é, nos dá uma tristeza, Jesus. Uma tristeza, uma angústia de não saber o que fazer, de não saber como mudar. Mas obrigado, Jesus. Obrigado porque você nunca nos diz vai. Você sempre nos diz vamos. E isso faz toda a diferença. Trabalha na terra do nosso coração, Jesus. Trabalha aqui dentro. Só você, Espírito Santo de Deus, pode ventar agora sobre a nossa comunidade, criando ouvidos espirituais para que a gente ouça a Tua palavra, Jesus. Todas as manhãs, na hora devocional, que a gente possa abrir a Tua palavra, encharcado de um desejo intenso de ouvir a Tua voz, de ouvir o Senhor falar rosto a rosto com cada um de nós, afirmando o Seu amor, afirmando a Sua graça, nos convocando à mudança de vida, confrontando os nossos erros, Jesus, desnudando os nossos pecados, colocando verdade, amor e justiça sempre tão perto do nosso coração. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado porque você não nos ama sem verdade e nunca nos diz a verdade sem amor. Obrigado. Trabalha no nosso coração, que o nosso coração possa ser uma sementeira fértil, aonde a semente do Evangelho cai e floresce, frutifica de maneira abundante, prolífica, para que as pessoas que estão à nossa volta possam ver a beleza do fruto do Espírito na nossa vida. Nós oramos assim, nós oramos no nome de Jesus. Amém.